Hoje nós vamos falar sobre o objetivo número 4 da ONU para o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. E o objetivo número 4 diz assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Será que o Brasil, um país em desenvolvimento, ainda dito país do terceiro mundo, é possível que o Brasil esteja lá no ano de 2030 cumprindo essas metas? Vamos fazer esses comentários e no final a gente conclui para saber se isso é possível. Para começar, eu trago alguns dados. Hoje eu não vou me aprofundar muito, porque quando a gente se aprofunda, os vídeos ficam muito longos. Mas vou trazer só alguns dados para vocês terem uma ideia. No Brasil, no ano de 2021, 244 mil crianças, ou 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estão fora da escola. Ou seja, eles sequer se matricularam, eles sequer têm acesso à educação. 244 mil. Esses dados são dados por algumas organizações que fazem levantamentos, como a Organização Todos pela Escola e o próprio IBGE. O IBGE constata que esse número é 171% maior do que o número que foi verificado no ano de 2019 e é o maior desde o ano de 2012. Ou seja, desde 2012 que o Brasil vem piorando os seus índices com relação a crianças e adolescentes fora da escola. Será que é possível, faltando apenas 8 anos para a data final, a data limite da meta da ONU, que é 2030, reverter esse quadro, sendo um país cheio de instabilidades políticas, cheio de instabilidade econômica, a condição social das famílias cada vez pior, uma pandemia que praticamente colocou as famílias numa situação de alto risco. Será que é possível que nós vamos chegar a 2030 com esse quadro revertido? Outro dado que eu trago para vocês é que somente 70,5% dos jovens mais pobres, aqueles que estão na classe de baixo, na base da pirâmide, esses jovens mais pobres têm acesso ao ensino médio. Isso é um número bom? Depende de como se vê. Porque ao passo que 70,5% conseguem ter acesso ao ensino médio, 29,5% não conseguem, ou seja, quase 30% dos jovens mais pobres não têm acesso ao ensino médio, por conseguinte, não terão acesso às universidades. Desses 70,5% que têm acesso ao ensino médio, uma grande parte já não vai para a universidade, porque eles, por conta da sua condição de pobreza, vão preferir correr atrás de algum emprego e, diga-se de passagem, subempregos. E, consequentemente, as universidades eles vão perder a oportunidade de ter um acesso à universidade, ter um desenvolvimento científico, trazer para dentro da sociedade um conhecimento que faça com que essa sociedade se torne desenvolvida e possamos chegar a 2030 com algum desenvolvimento sustentável. Paralelo aos dados oficiais, aos dados de levantamentos que são feitos aqui no Brasil com relação à evasão escolar, o UNICEF, né, que é um órgão das Nações Unidas para o desenvolvimento, principalmente da educação, ele diz o seguinte, que no Brasil, 5 milhões de alunos normalmente se evadem das escolas. E com a pandemia, entre as crianças, 5% mais evasões ocorreram e entre os jovens do ensino médio foram 10%. Ou seja, esses dados cada vez mais piores nos dão uma perspectiva extremamente pessimista de que o Brasil não será capaz de chegar a 2030 atingindo essa meta de assegurar uma educação inclusiva e equitativa. Quando se fala em educação inclusiva, se fala em incluir todo mundo na mesma condição, entendeu? Infelizmente, os pobres eles estão totalmente excluídos. Eu não falo nem em jovens com necessidades especiais, eu estou falando de jovens mesmo
que estão sendo excluídos da educação por causa da sua condição social. E mais alguns outros dados, mais outras informações que nós vamos ter aqui, principalmente quando se fala para onde que vai o dinheiro do orçamento, onde o dinheiro do orçamento para a educação é aplicado. Eu fiz algumas pesquisas e trouxe aqui só um superficial para que a gente tenha uma ideia. O Brasil, infelizmente, vem fazendo cortes na área de educação. Por conseguinte, com esses cortes, infelizmente, fica difícil ter uma educação de qualidade. Para se dizer, um país que está em desenvolvimento, que não investe na educação, jamais vai ter capacidade de alcançar um desenvolvimento sustentável para a sociedade. Gasta-se muito com o pagamento de juros da dívida, gasta-se pouco na saúde, gasta-se pouco para a educação. Mesmo assim, com tudo isso, só com gastos com o pessoal, nós temos aqui 77,2 bilhões de reais no ano de 2021. Isso foi uma previsão, não quer dizer que foi gasto tudo isso, não. Despesas discricionárias, ou seja, os investimentos, aquelas despesas que não são obrigatórias para a educação, 19,8 bilhões. Mas todos nós sabemos que houve cortes. Esse valor não foi efetivamente aplicado na educação, foi bem menos. Houve muito corte por conta da questão da pandemia, por conta da questão da necessidade de fazer um controle dos gastos públicos. Diga-se de passagem, controle dos gastos públicos numa área, extrapolamento dos gastos públicos em outras áreas que realmente o interesse político é maior. Infelizmente, não há interesse político pela educação, pela formação do caráter do cidadão, pela formação do estudante brasileiro, que, infelizmente, para os governos, ter uma sociedade livre, de mente aberta, de conhecimento, que sabe dos seus direitos, não é viável para eles. O viável para eles é ter uma sociedade que acredite em terra plana, que acredite que a vacina não tem eficiência, que não sabe como se faz uma vacina. Pessoas que apenas ouvem histórias, né, fake news, e acreditam nessas fake news. Infelizmente, nós estamos num país, uma nação, com a formação com base em mentiras. É muito lamentável. É o que se pode lamentar. Qual seria a solução, então, para que o Brasil chegasse em 2030 tendo alcançado essas metas, ou essa meta educacional? Eu acredito, e pelas pesquisas que eu fiz, vários especialistas tratando do assunto, que somente um trabalho multidisciplinar, envolvendo a área da economia, envolvendo o Ministério da Educação, envolvendo as secretarias de educação, tanto dos estados como dos municípios, as áreas de amparo social e as áreas responsáveis pela facilitação de emprego, né? Ou seja, o jovem que está numa família pobre, dificilmente ele vai poder se dedicar exclusivamente aos estudos. Quanto mais ele vai terminar o nível médio e vai pegar um subemprego, e dali ele jamais retornará para os bancos da escola em busca de entrar na universidade. O fato é que, se esse trabalho multidisciplinar não ocorrer, nós estamos fadados a ter uma sociedade sempre retroagindo no desenvolvimento. Vai ser o aumento da violência, vai ser a camada social da base da pirâmide aumentando cada vez mais, muito mais pessoas pobres, muito mais famílias numerosas, e assim, infelizmente, o Brasil jamais será um país desenvolvido. Claro, esse desenvolvimento ele é obrigatório que ocorra, mas ele vai acontecendo de uma maneira mais atrasada. O Brasil vai ficando mais atrasado em relação aos outros países. Como eu já falei em outro vídeo, nós vivemos amassando barro tanto no contexto social, como no contexto científico, quanto no contexto tecnológico. Nós vivemos amassando barro, nós estamos vivendo o século XVIII, enquanto países como os Estados Unidos e quase todos os países da Europa estão vivendo já o século XXII, nem bem terminando o século XXI.
Algumas pessoas na Europa não acreditam que o Brasil vive tão atrasadamente com relação à educação. Lamentável, mas se nós não abrirmos a cabeça, as mentes para nos educarmos, principalmente com relação ao exercício dos nossos direitos como cidadãos, buscando realmente cobrar das autoridades mais empenho ou menos demagogia e mais empenho pelas causas sociais, se nós não fizermos isso, nós vamos acabar perdendo o bonde da história e repetindo os erros dos nossos pais. Um grande abraço para vocês, eu espero que vocês compartilhem o nosso vídeo, se inscrevam e nos ajudem a aumentar, a produzir mais conteúdos. No decorrer dessa semana, nós vamos retornar com os outros objetivos até terminarmos os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável e assim conseguimos fechar esse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.